Então, e agora aqui entrar mais no mérito da análise jurídica, vamos passar por aqui, né, por esses itens que eu acho que são importantes, que são o que a gente tem de fato que ver ali, procurar para ter essa arrematação com segurança, né? Então, esses são os principais itens, e a gente vai passar aí por cada um, dar uma comentar e acredito que muita gente vai sair com dúvida, né? E aí a gente tem a comunidade lá no Bitmap, então quem tiver pergunta, quiser saber mais, a gente pode ajudar. Então, a qualificação do devedor é sempre uma informação importante, né? Saber se o cara está vivo, se o cara está morto, se o cara é casado, não é, se está divorciado. Então, isso é importante, né? Acho que os pontos aqui relevantes é que se o cara faleceu, ele tem nesses contratos de financiamento o seguro prestamista, né? E esse seguro ele garante a quitação do financiamento nesses casos. E aí, se está indo a leilão, o cara faleceu, isso pode dar uma dor de cabeça. Então, são situações que a gente, óbvio, tem que analisar no detalhe, mas a princípio deve ser evitado, né? A questão também, se o devedor é casado ou a devedora, né? Fazer a pesquisa em nome de ambos, porque pode ter alguma questão aí. Quer comentar mais alguma coisa, Vinícius? Você que é o doutor do assunto. Não, tranquilo. Eu acho que o direcionamento é esse mesmo, né? Só para a gente entender com quem que a gente está lidando do outro lado, né? E se de fato vai ter algum ponto que vai ser um alerta aí para a gente ligar, né? Como você trouxe, se houver, por exemplo, falecimento e depois houve essa inadimplência, pode ser que tenham herdeiros interessados nesse imóvel, né? Então, por Também. vezes, eu não vou nem ter uma anulação, não vou ter uma evicção, mas eu vou ter dor de cabeça. Né? Então, só de comprar a briga com esses herdeiros para dizer que a minha arrematação é válida, eu já gastei dinheiro, já perdi tempo, já encravei minha emissão na posse, e por muitas vezes é uma discussão desnecessária. Aqui a gente está pensando em arrematar logo, vender logo e fazer girar. Né? Então, às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, né? A questão do edital, o edital é a regra do leilão, basicamente, né? Então, aqui vai falar quem levou o imóvel ao leilão, quais as condições de pagamento, financiamento e tal. Vai mencionar a responsabilidade pelas dívidas, então, de quem o que você vai arcar, o que você não vai arcar. Vai mencionar normalmente recursos e processos, óbvio que a gente tem que fazer uma pesquisa. Vai estabelecer a comissão de leiloeiro e todos os outros pormenores aí que forem pertinentes. Então, é a regra do jogo. A regra do jogo é sempre o edital. Então, é o primeiro documento que a gente tem que ler e entender o que a gente está fazendo. A matrícula. É legal comentar aqui a diferença de matrícula e escritura, que acho não, muita gente que não está no meio, que não tem o hábito de comprar e vender imóveis, né, com uma constância, acaba confundindo, né? Então, a escritura, ela acaba sendo basicamente de uma forma bem prática, o contrato entre duas partes celebrado pelo cartório. Então, o cartório vai falar, ó, o fulano de tal vai comprar o imóvel tal nas condições XYZ. E o fulano de tal está na outra parte aqui, vendendo, comprando, e aceita as mesmas condições, o pagamento vai ser assim e tal. Isso é uma escritura, simplesmente isso, especificando os detalhes do contrato e tal. E a matrícula já é o registro, onde a gente pega essa escritura, pega esse contrato, vai lá e anota na matrícula. A matrícula, ela é basicamente não a certidão de nascimento, mas onde fica registrado tudo que aconteceu com o imóvel, desde o nascimento dele, onde ele foi formado, tudo que passou por ele, tudo que teve de construção, todos os donos, todo mundo que foi passando ali, tudo que aconteceu vai ficar registrado nele, na matrícula. Então, a matrícula é
esse documento onde vai constar tudo que houve com o imóvel. O segundo ponto que eu pus que é importante é descobrir se o imóvel é realmente o imóvel, a gente já comentou, né? Então, a matrícula vai ter ali o detalhe, lote tal, da data tal, especificar exatamente onde é esse imóvel, né? Então, você sempre tem que ir, por mais que tudo falhe alguma coisa, você tem que ir pela matrícula. O que o edital menciona? Qual é a matrícula? É aquela matrícula que manda. E dentro daquela matrícula é o que está ali que manda. Então, o imóvel é aquele, não importa foto de site, não importa a descrição de lugar nenhum. É o que está na matrícula, é o que está sendo leiloado, né? Um ponto que é que às vezes parece que a gente está dizendo o óbvio, né? De tipo, olha, confere aí se a matrícula é essa mesmo que foi indicada, né? Se o anexo que está no site da Caixa indica exatamente o mesmo imóvel que está lá no site do leiloeiro, que está lá no edital. Mas essa, por mais simples que pareça, é uma diligência bem importante. E eu vou trazer, assim, um exemplo prático, tá? De um caso de uma cliente em que ela fez uma arrematação de um imóvel popular e logo que ela foi tomar posse, ela nem notificou, ela simplesmente foi até o condomínio e pediu para a síndica entregar um papelzinho, assim, ó, esse aqui é o meu telefone, pede para o ocupante entrar em contato comigo. Simplesmente isso. Peraí. Passou um Não. tempo, ela recebeu... Perdão. Pode falar. Enfim, passou um tempinho, ela recebeu uma citação de um processo judicial que ela responderia, então, por um esbulho possessório. O que aconteceu? Existia justamente uma divergência entre a matrícula do imóvel e o endereço do imóvel que estava descrito no edital e aquele que foi leiloado por ela, tá? Logo quando foi passada a escritura e tudo mais, passada a escritura sobre o imóvel errado. Então, por exemplo, era o apartamento 1 que ela arrematou, mas ela fez a escritura do apartamento 44, que era o que estava, né, na escritura da forma como foi passada para a Caixa. Então, só de ter atenção nesses detalhes, evita aí tanto essa discussão judicial, quanto até mesmo uma condenação. Nesse caso dela, houve uma condenação de R$ 25 mil de danos morais. Sabe? Então, assim, é absurdo, tá? É quase um quarto do valor da arrematação, para vocês terem ideia. Agora a gente está discutindo, né, está recorrendo para conseguir reverter. Mas só de passar por esse tipo de sabor, né, uma diligênciazinha simples, né, uma atenção, por mais excesso de zelo que pareça, já te livra desse tipo de problema, sabe? O leilão em geral você tem que ter atenção aos detalhes, né? A gente está entrando aqui como negócio, né? Por outro motivo, então tem que saber que realmente tá tudo certinho, né? Então, realmente o imóvel realmente é o imóvel, então ali na matrícula a gente vai ter número da matrícula, endereço, inscrição municipal, ver se tudo está batendo, aqui a gente consegue entender dívidas com o município e tal. A gente vai ter ali os gravames e indisponibilidades anotados, né? Então, por exemplo, o cara teve um outro processo, outros devedores, ou ele fez um contrato com um terceiro e deu aquele imóvel em garantia. Isso tudo vai estar anotado na matrícula. No leilão extrajudicial, é interessante, né, essa questão, porque a questão de gravames e indisponibilidades, ela quase nunca, praticamente não afeta os leilões extrajudiciais, né Vinícius? Quando a gente pensa aqui nos gravames, né, por exemplo, uma penhora ou uma indisponibilidade, significa que existe algum outro credor, né, além do banco, tentando receber por uma dívida em razão de um processo judicial. Então, eu vou colocar aqui como um exemplo. Eu tinha empresa e contratei o André como meu funcionário, e ao mesmo tempo, né, eu tinha também meu financiamento do imóvel da minha residência. E aí o André entrou com um processo trabalhista contra mim, e ele ganhou esse processo, ele tem um crédito a receber, tá? Porém, eu não tenho nenhum outro bem, não tenho mais nada no meu nome. Só tenho esse contrato de alienação fiduciária. Então, eu tenho alguns direitos sobre esse contrato, sobre o imóvel. Não, o imóvel ainda não é meu,
mas esses direitos, aquele valor que eu já paguei, ele tem um proveito econômico, né? Tem um valor econômico em mercado e isso pode ser penhorado. Então, o que pode acontecer é desse juiz, né, onde que está levando essa dívida, né, tentando receber essa dívida, ele determinar ou a indisponibilidade desse bem que está em meu nome, e aí isso significa que eu não posso alienar, eu não posso fazer uma venda, eu não posso me desfazer daquilo, ou ele determina a penhora. E a penhora poderia ser ou sobre os meus direitos apenas, então eu faço só a penhora do contrato, e aí é o que a gente vê, né, os leilões de direitos, ou existiria aí uma penhora e o leilão do imóvel como um todo, desfazendo a alienação fiduciária e inclusive quitando ou, né, deixando a cargo do próximo arrematante aí, do próximo proprietário, que continue o pagamento dessa alienação fiduciária, tá? Não é muito comum de acontecer, é bem raro, né, da gente ver essas anotações na análise dos extrajudiciais, tá? Mas acontece, se deparar, é interessante entrar nos processos, entender em que pé que está, o que está acontecendo, tá? Pergunta aqui no chat. Pode responder. A dívida condominial pode ser considerada preferencial em relação ao agente fiduciário? Pode. Existe uma regra de concurso de credores, tá? Em tese, a regra geral é o credor fiduciário ele receberia à frente dos demais. Porém, quando existe a dívida condominial, o condomínio ele tem que receber à frente, porque o banco, embora ele tenha assim, uma expectativa de venda, né, desse imóvel, ele ainda é proprietário. Então, ele também é devedor das dívidas próprio terreno. Tá? Então, nesse caso da dívida condominial, pode sim, tem a preferência em relação ao credor fiduciário. Cara, eu só ia complementar, né, essa questão do gravame de disponibilidade que você falou, assim, em termos bem leigos e práticos, né, eu acho que talvez essa ilustração fique boa. Vamos dizer, quando você fez esse contrato, comprou esse apartamento com alienação fiduciária, a propriedade é do banco, então o imóvel é do banco. O cara que está pagando ali a conta, todo mês pagando para o banco, ele tem o direito de usar esse imóvel e ter a propriedade dele quando ele acabar de pagar, né? Então, a propriedade é do banco, esse cara tem a posse e o direito. E aí, conforme ele vai pagando, ele vai chegando mais próximo do momento ali dele exercer esse direito dele e ter a propriedade plena do imóvel. Então, normalmente, esses gravames ou indisponibilidades, elas acabam recaindo sobre esse direito, né? Sobre esse direito de posse que o devedor tem. Mas raramente ela vai entrar aqui na propriedade de fato, né? E então, o imóvel em si, ele acaba ficando livre para ser leiloado, né? E aí, outro ponto interessante é a consolidação de propriedade, que aí ela acaba. Isso aqui, esse passo, ele é vamos dizer assim, é um dos principais eventos que tem que acontecer na alienação, no leilão extrajudicial, certo? Lembram daquele caminho, né, que a gente comentou no início? Então, existe a inadimplência, o banco tem que fazer uma notificação, né, oportunizando. A gente até o próximo slide, acho que é isso, a gente É explica isso mesmo? certinho. Mas Então fechou. só para falar, a Só para o consolidação tem que estar pessoal lá e ela vai conferir que estar tem a contando na consolidação. matrícula, né? E por último, tinha adicionado a averbação de leilões negativos, né? Então, Vinícius, acho que aqui que é o que você estava falando, né? Pode. Perfeito, exatamente. É bom que agora fica mais ilustrativo até, né? Você não Mas é fica exatamente falando. isso. Quando o banco ele faz essa oportunidade, né? Ele traz essa oportunidade para o devedor quitar a dívida. Então é quando a gente tem aquela oportunidade da notificação de purgar a mora, certo? Logo que passam esse período, né, esse prazo dos 15 dias para notificação e para purgar a mora e não é convalescido o contrato, logo o banco ele consolida a propriedade, ou seja, ele retoma o imóvel para ele.
tá? E aí, dali em diante, iniciam-se os leilões, né? A gente designa as astas, enfim. Então, a consolidação da propriedade, ela é esse ponto crucial para a gente entender que, de fato, houve ao menos essa notificação, esse procedimento iniciado pelo banco. Se na análise da matrícula não tiver nem ao menos essa consolidação averbada, dizendo, olha, a partir das notificações tais, em datas tais, né, o banco X retomou ou consolidou a propriedade do imóvel Y. Então, ali pode significar também uma possível nulidade e um possível problema, né, para o arrematante depois. Então, nesses casos, eu evitaria a arrematação. Bom, aqui a gente tem o preço vil, que a gente já comentou, né? E a questão preço vil nada mais é que, basicamente, né, o imóvel ser comprado abaixo de 50% do valor da avaliação, né? Então, isso é um ponto de risco. Então, e sempre se atentar para a data da avaliação e trazer ela, atualizar o valor dela. Vou passar aqui. A questão da ocupação, né, acaba sendo aí um ponto de muito alerta no leilão para o pessoal desconhecido, né, para quem trabalha com isso e tal, acho que é um dos menores, assim, um dos menores problemas e tal, menores terrores, né, então é um negócio bem tranquilo, mas é sempre importante buscar os dados do devedor, entender quem é a pessoa, com quem você está mexendo, quais são as condições e tal, né? É interessante. Contexto de vida, fazer a diligência, ver como que está o imóvel, ver como que é, tal, confirmar se está ocupado mesmo. Às vezes você vai no síndico, o cara falou, está ocupado, o cara mora ali. Não sei quem que estava contando uma história, que o síndico falava, pô, a pessoa mora ali, mas só vai, trabalha de dia, chega de madrugada, nunca vê ela. A pessoa foi entrar no imóvel e estava desocupada, né? Nunca tinha morado ninguém no apartamento. Então, E acho que André, esse... Pode falar. primeiro voltou aqui minha conexão. Existem algumas formas de levantar informações sobre a ocupação do imóvel. Se você tem, por exemplo, um apartamento, se você tem acesso ao condomínio, você pode ver se existem muitas correspondências ali embaixo da porta, né? É uma forma que, pelo menos, alguns condomínios que a gente arremata por aqui, é uma das formas de ver. E aí, quando você faz análise dos processos judiciais que o proprietário tem em nome dele, você obtém informações valiosas. Porque, por exemplo, um processo judicial de cobrança de condomínio. Pode ser que o oficial de justiça tenha ido lá intimar o sujeito, e aí o oficial de justiça relata lá no processo que os vizinhos disseram que lá não mora ninguém há mais de um ano. Então, dentro de um processo judicial, você obtém essa informação. Você também consegue, com processos judiciais, traçar o perfil do proprietário. Então, se ele tem um processo de Maria da Penha, tá? O que é que isso pode nos ajudar nessa diligência? Num processo penal que não está sob sigilo, você vai ter lá o boletim de ocorrência, você vai ter depoimentos, você vai ter como é que chama? O indiciamento, esqueci o nomezinho lá da coisa lá que a polícia bota. Eu tô vendo isso aí Denúncia, né? aqui. A folha de antecedentes. Não, não é nem. Tem a folha de antecedentes, que é uma folha de antecedentes, o que a polícia gera é diferente do que a gente tira no Poder Judiciário. Uhum. Porque o que a polícia gera cita passagens que ele teve pela polícia, mas que não se transformaram num processo judicial. Então, às vezes, o cara não tem processo penal nenhum constando em nome dele, mas ele já foi na delegacia 5 vezes por, sei lá, N coisas que ele tenha feito. E aí, ainda falando sobre o processo lá da Maria da Penha ou qualquer outro, tá? No processo vai ter depoimento da esposa dele, vai ter depoimento de vizinhos, de testemunhas. E lá, Inquérito. não é boletim de ocorrência, não. Inquérito. Inquérito. Isso. Quem foi que falou?
Pronto, muito bem, inquérito. Lá vai estar o inquérito policial contando tudo. Então, lá você vai descobrir se o cara tem arma em casa, porque a esposa dele vai dizer, olha, ele tem arma em casa, ele usa droga, ele faz uso abusivo de remédios controlados, ele já matou alguém, e isso não tá em canto nenhum, só tá lá no inquérito, tá? Então, veja que é um lugar riquíssimo para você colher de informação. Para concluir, essa questão de levantamento de informações, em algumas companhias de água e de energia, você consegue puxar pelo menos o valor da conta, o boletozinho da conta de água e de energia, só com o CPF e a data de nascimento. Então, com essa informação, você pode ter fortes indícios se a casa está ocupada ou não, simplesmente vendo o consumo de água, o consumo de energia daquele lugar. Então, pessoal, existe isso que eu falei para vocês, a ponta do iceberg, e são coisas das quais eu posso falar em público. Existem coisas que eu não posso, né? E aí é o que faz, às vezes, um assessor diferente de outro, ou então um arrematante iniciante diferente de um assessor. Um assessor ali, pela experiência do tempo, ele já acumula alguns macetes para descobrir esse tipo de informação. Beleza? Pode tocar aí, André. Não, legal. Tem muito macete que com o tempo você vai pegando, né? É uma informação interessante, né? Mas assim, é legal ressaltar que isso é mais uma coisa preventiva para você tomar uma decisão, às vezes, de não entrar. Putz, aqui eu vou ter talvez uma dor de cabeça, ou um cara muito litigioso que contesta muito em processo e tal. Né? Você vê que o negócio é enrolado. Então, são brigas que você fala, pô, por essa margem, por esse lucro, por esse negócio, não vale a pena. Ou fala, pô, isso aqui vale muito a pena, para mim não importa quem está ocupando, eu vou fazer o negócio, vai dar certo, né? Então, cada caso é um caso, tem casos que cabem uma diligência maior e tal nessa questão do ocupante, tem casos que são variados, né? E também vai muito de cada um. Tem assessores, profissionais, investidores que vão muito a fundo, e tem cara que, o cara tá ali, viu a oportunidade, viu a Quer nem viabilidade, vê que não saber. tem Meta nada os cara. crítico, não quer nem saber, depois resolve. Que o cara vai sair, ele vai sair, né? Isso é fato. Então, Por vezes, até essa análise dos processos, ela vai até salvar a sua análise, né? Eu já passei por algumas situações aqui em que os processos, por exemplo, tinha processo de condomínio, né? Por mais que fosse uma arrematação extrajudicial, mas eu tinha um processo de condomínio que me dizia exatamente se o morador que estava lá era o proprietário, né? Proprietário entre aspas, né? O devedor fiduciário, se era um inquilino, se esse imóvel estava desocupado ou não. Eu tenho uma arrematação para participar agora no final do mês, e a informação é de um mês atrás, justamente de que o imóvel está desocupado, sabe? Então, por muitas vezes, só de fazer essa breve pesquisa nos processos e fazer uma pequena leitura dos processos, você tem essas informações chaves lá também, né? Isso também não só te diz aonde não participar, mas também te diz, opa, aqui eu acho que eu tenho, né, um esclarecimento melhor sobre esse contexto também da minha arrematação, né, como um todo. é isso. Aí, seguindo aqui dos pontos de análise, né? Acho que aqui das dívidas é uma coisa que está. Normalmente ela está mencionada no edital sobre a dívida, o que é dívida, né? Vai estar mencionado no edital quem se responsabiliza por essa dívida, e é óbvio que a gente tem que ir atrás para validar se tudo isso é isso mesmo, porque se tiver uma dívida não mencionada em edital, até você, ou se o edital não mencionar nada sobre quem tem a responsabilidade, isso pode acabar sendo um ponto a mais para se discutir, né? E agora, se ele tiver já mencionar o artigo 130 e o artigo 908 do CPC, né? Já é uma garantia a mais, uma tranquilidade a mais para o rematante. Atropelei totalmente o assunto aqui, né? Eu queria começar falando primeiro da subrogação, que é uma palavra que está nos editais e que é o que garante que aquela dívida vai ser paga dentro do valor da arrematação, né?
Então, é um termo que pode gera dúvida, gera desconfiança, pô, será que é isso mesmo? É um termo que pode vir acompanhado de ressalvas, né? Então, Vinícius, você quer dar uma comentada sobre isso? Vamos lá. Eu acho que, assim, o edital ele sempre vai ditar a regra do jogo, né? Então, ele sempre vai te dizer se de fato você vai ou não herdar essas dívidas, ou se o saldo da sua arrematação será suficiente para pagar essas dívidas, tá? Fazendo esse comparativo entre judicial e extrajudicial, no judicial a gente tem algumas outras questões, como, por exemplo, herdar essas dívidas, mesmo que tenha uma previsão, ou essa discussão sobre uma possível omissão, enfim. No extrajudicial, acho que é um pouquinho mais tranquilo, tá? Se o banco ele assume essa responsabilidade do pagamento das dívidas, principalmente a Caixa, a nossa responsabilidade aqui ela se limita a levantar esses débitos e enviar para a Caixa dentro de um certo período, tá? Então, ela entende o que é e o que não é devido, por exemplo, das dívidas de condomínio, das dívidas de IPTU ou outras, né, de natureza própria terreno, e ela vai fazer esse pagamento. Se ela entender que, por exemplo, existe uma parte desse débito que está prescrito, então esse débito não seria devido, né? Então ela vai discutir judicialmente com o condomínio. Então não é um problema, né, necessariamente que você vai ter que herdar, que você vai ter que resolver. O que pode ter de desdobramento disso depois? Uma eventual discussão, por exemplo, de uma consignação em pagamento entre Caixa e condomínio tentar te transferir uma responsabilidade, tentar te penalizar de alguma forma, por exemplo, cortar a água, né, o consumo de água, enquanto as dívidas não são pagas pela Caixa, embora você tenha essa previsão de edital, enfim. Então, podem ter alguns outros desdobramentos, né, além dessa previsão de edital apenas. Isso é um problema? Eu não vejo como um problema. Tá? Tudo a gente vai se tornando judicialmente e acaba forçando judicialmente. Tá? Da mesma forma, se você tem essa previsão no edital de que vai herdar essas dívidas, então fazer esse levantamento de uma forma minuciosa é importante. Né? Então, entrar em contato com a administradora do condomínio, pedir esses débitos. Por vezes, né, a gente vai ter uma recusa ali da administradora por conta de LGPD, pela informação de dados sensíveis, né, que eles não podem fornecer, enfim. Mas existem alguns meios, né, legais, né, para que a gente consiga essas informações, tá? E consiga colocar isso na ponta do lápis, na viabilidade mesmo, para ver se vai fazer sentido ou não. Por vezes é um valor que ele está super descontado de arrematação, mas o valor que você herdaria de dívida, né, que você vai ter de desembolso, vai tornar inviável. Por outras vezes, o valor que está declaradamente ali de dívida, ele não é o correto que seria exigível. Então, por exemplo, digamos que eu tenha uma dívida de condomínio de 100 mil reais, que era para ter sido ajuizada desde 2010, enfim, o condomínio se manteve inerte. Eu tenho ali uma discussão de prescrição. Então, eu, enquanto arrematante, vou herdar essas dívidas, então eu também herdo a discussão. Né? Então, eu poderia, depois da minha arrematação, discutir com o condomínio se de fato aqueles 100 mil são 100 mil ou se são menos do que isso, enfim. Tá? Então, tem alguns desdobramentos depois, mas sempre me atentaria aqui, previsão do edital, para entender qual tipo de briga, né, qual tipo de problema eu estou comprando ou qual solução eu estou comprando junto com a arrematação. E muitas vezes a questão de, por exemplo, sobrar dívida para o rematante, às vezes pode tirar uma informação desencontrada, às vezes uma dívida que já foi quitada e tal, pode diminuir a concorrência e muito, né? Às vezes o pessoal está todo imaginando, fala, pô, não vou nem entrar aqui. E quando vê na prática, você vai na ponta do lápis, faz essa diligência bem feita, acaba sendo um baita negócio e tem uma margem maior do que a esperada, né? Exatamente. Aqui falar um pouco, está até em branco, que é a respeito de ações judiciais, né? Vamos lá. Então, é importante a gente fazer essa diligência, né? Eu acho que a gente até pincelou já sobre isso, né, nesses últimos temas, nas conversas. Eram ações judiciais, nulidades, a gente comentou a respeito dos procedimentos e tal, né? E evicção, que a gente falou bastante desde o começo. Desde o começo. Exato. Acho que assim, uma coisa vai estar atrelada à outra, né? Quando a gente faz as pesquisas aqui nas ações judiciais, eu sempre vou fazer as pesquisas em 3 âmbitos, tá? Primeiro na justiça estadual, segundo na justiça federal e até mesmo na justiça do trabalho.
Justiça do Trabalho vai impactar diretamente na minha arrematação? Não, tem sempre, tá? Aquilo, a gente está falando de a diferença de uma dívida do imóvel e uma dívida pessoal, tá? Porém, por muitas vezes, eu vou ter naquela ação trabalhista uma informação que para mim é relevante. Por exemplo, já aconteceu de ver previsão no edital que eu herdaria dívidas, tá? Então, eu herdaria as dívidas de condomínio, enfim. E aí, quando eu acessava, né, esses processos, tanto os processos trabalhistas quanto os processos de condomínio, enfim, descobria alguma informação, como, por exemplo, já vi previsão do próprio condomínio pedindo o leilão dos direitos, tá? Então, poderia haver ali uma duplicidade, né, em paralelo. Ao mesmo tempo que está ocorrendo o leilão extrajudicial na Caixa, está ocorrendo também um leilão judicial, tá? Então, digamos que eu faça um arremate hoje e demore, sei lá, 30 dias para fazer esse registro, né, na matrícula. E, ao mesmo tempo, está acontecendo uma outra arrematação e um outro arrematante, né, um terceiro, também tem uma expectativa sobre direitos aí sobre o imóvel. Então, às vezes, eu tenho um conflito, tá? No caso das ações trabalhistas, por exemplo, para ter essa informação sobre qual o contexto de vida, né, do devedor, né, se ele tem outros bens ou não, enfim. Até mesmo para ter esse indicativo, por exemplo, para receber a taxa de ocupação. Tá? É algo que a gente nem trouxe aqui, né, mas desde a consolidação da propriedade até efetivamente eu me emitir na posse, se eu tiver que discutir isso judicialmente, eu tenho o direito, né, eu, enquanto arrematante, tenho o direito a receber uma taxa de ocupação.